Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai trabalhar um pouquinho com Sistema Internacional e lista de prefixos. O Sistema Internacional ele fala que nem sempre as unidades de medida elas foram usadas para medir comprimento, massa, elas foram as mesmas em todo o mundo. Antes do século XX, eram usadas diferentes unidades de medida para cada lugar. Por exemplo, ainda hoje, na Inglaterra, eles utilizam a jarda, a polegada. Na China, eles utilizam o tsum, o din. E na Rússia, eles utilizam o versa. Tudo isso para medir comprimento, né? Só que como cada país ele fixava o seu próprio padrão, as relações comerciais, as relações de troca de informação tanto científica quanto a normalmente para trocar comida, alimento, mantimento, sabe? Ela se tornava muito difícil. Então, para resolver esse problema, foi criado um padrão internacional, o Sistema Internacional de Unidades. Nessa conferência, na 11ª Conferência Geral de Pesos e Medidas, em 1960, foi criado um sistema que define as 7 grandezas chamadas de grandezas base. É claro que cada país pode dizer qual unidade de medida ele vai utilizar. Só que essas unidades base, elas são utilizadas em todo o mundo. Se tu chegar lá na Inglaterra e tu falar em graus Kelvin, falar em Kelvin, vocês podem estar falando do sistema internacional e eles têm que entender. Então, para poder fazer qualquer tipo de troca, é utilizado o sistema internacional de unidades hoje no mundo inteiro. As grandezas base são de tempo, o segundo, de massa, o quilograma, de comprimento, o metro, de temperatura, o Kelvin, de quantidade de substância, o mol, de corrente elétrica, o ampere, e de intensidade luminosa, o candela. Agora, no primeiro ano comigo, vocês vão ver as unidades de tempo, massa e comprimento, segundo, quilograma e metro. Quando eu estiver falando sobre sistema internacional, são essas unidades que eu quero que vocês utilizem. No segundo ano, a gente vai ver temperatura. Então, quando eu estiver falando também em Sistema Internacional de Unidades, eu vou estar falando em Kelvin. E no terceiro ano, que nós estudaremos eletricidade, quando eu estiver falando sobre corrente elétrica, vocês têm que utilizar no Sistema Internacional o ampere. Vocês não vão ver intensidade luminosa comigo, que é o candela. Mas, em química, vocês vão ver quantidade de substância, que é um mol. Então, sempre utilizar essas unidades quando a gente estiver falando de sistema internacional. Agora, o que é uma unidade de medida? Falei tanto em unidade de medida, falei em sistema internacional de unidade, mas não expliquei o que era uma unidade. Unidade de medida é sempre uma quantia específica de uma certa determinada grandeza física. Ela vai servir de padrão para todas as outras, para qualquer tipo de comparação. Então, por exemplo, vamos utilizar a unidade de tempo, que eu imagino que vocês tenham bastante familiaridade. A unidade de tempo, quando eu estiver falando em sistema internacional, é o segundo. Só que, eventualmente, nós vamos utilizar o minuto e as horas, vocês concordam? Inclusive porque é essa as unidades que vocês trabalham no dia a dia de vocês. Só que, em minutos, quantos segundos tem um minuto? 60 segundos. E quantos segundos temos em uma hora? 3.600 segundos. Então, a gente consegue pegar as outras unidades de medida de tempo e transformar suas unidades todas para segundos, que é a nossa unidade do sistema internacional. A lista de prefixos. Algumas dessas unidades do sistema internacional, elas são empregadas com prefixo. E vocês viram isso em português, que prefixo é aquilo que vem antes, pré. E ele vem antes da unidade. A lista de prefixos ou o prefixo antes da nossa unidade, ela é utilizada quando a gente tem um número muito grande ou um número muito pequeno.
e a gente quer expressar esse número muito grande ou muito pequeno de uma maneira mais compacta. O exemplo é o quilômetro. O quilômetro, ao invés de eu escrever quilômetro ou então 1000 metros, eu só coloco como km. Fica bem mais compacto de tu utilizar. E essas listas de prefixos, eles são utilizados em vários lugares, nos microchips, para poder medir distâncias muito grandes. A lista que vocês precisam decorar e que eu utilizo ela em todos os 3 anos é essa daqui. Ó, quando a gente utilizar um prefixo com um T maiúsculo, o nome dele é tera e ele significa 10 elevado na 12. Significa que eu tenho 12 zeros depois do 1. O giga, ele tem o símbolo G maiúsculo. Ele equivale a 10 elevado na 9. São 9 zeros após o 1. O mega, o símbolo dele é um M maiúsculo. Ele equivale a 10 na 6. Existem 6 zeros após o 1. O quilo, do quilômetro, que foi o exemplo que eu usei no outro slide, o símbolo dele é K e ele tem como equivalente o 10 elevado na 3. São 3 zeros após o 1. Depois, esses símbolos aqui, eles aumentam o nosso número, fazem com que o número seja muito, muito grande. Agora, esses aqui são os que fazem o nosso número ser muito pequeno. O que vocês têm mais familiaridade é o cent. O cent, o símbolo dele é o C minúsculo. Ele equivale a 10 na menos 2. Significa que a minha vírgula ela vai andar 2 vezes até encontrar o 1. Ele equivale a 0,01. O milli, ele equivale a 10 na menos 3 e o símbolo dele é o M minúsculo. Ele equivale a 0,001. O micro, ele é esse símbolo aqui, ó, que ele é um M diferente. E ele é simbolizado como 10 na menos 6. O nano é um N. E ele é simbolizado com 10 na menos 9. O pico, ele equivale a 10 na menos 12. Então, esses símbolos aqui são os símbolos que mais caem para vocês, tanto em provas de física quanto comigo. Vamos dar um exemplo. Hoje eu vou comer 500 gramas ou 0,5 quilogramas de costela. Qual dos dois está correto dizer? Tem algum que esteja errado? Como é que isso funciona? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha. Aqui, ó, eu coloquei o que tem o prefixo, para a gente poder tirar o prefixo que tem ali e poder analisar o número que nos deram. 0,5 quilogramas. A primeira coisa que eu tenho que fazer é tirar esse prefixo. E se vocês forem lá, na lista que eu dei para vocês, o K, ele equivale a 10 na 3. Então, tirando esse prefixo daqui, eu fico com 0,5 vezes 10 na 3 gramas. Percebam que a única coisa que eu alterei daqui para cá foi pegar o prefixo e trocar ele pelo equivalente dele em potências de 10. Mas, o que é o 10 na 3 que eu tinha falado ali no outro? Era 1 seguido de 3 zeros, 1000. Então, eu troquei esse 10 na 3 por 1000. Logo, 0,5 vezes 1000, 500 gramas. Então, 0,5 quilogramas e 500 gramas são equivalentes. Percebam que a unidade eu mantive nos dois casos. Eu só alterei o nosso prefixo para o equivalente dele. Então, das duas maneiras falar, elas estão corretas, inclusive, porque elas significam a mesma coisa. Agora aqui eu tenho um tema de casa para vocês. Quero que vocês retirem o prefixo desses números que eu coloquei. Não esqueçam que vocês têm que levar a unidade sempre e o número. Agora, quero por último falar para vocês da última letra, o 8 milímetros. Como é que eu sei que esse primeiro M aqui, ó,
é o do mili e o segundo é o do metro. Eu não posso ler 8 metro mili? Como é que funciona? Não, eu não posso. É sempre uma ordem fixa. Primeiro um número, depois o nosso prefixo que está na lista e por último a nossa unidade. Então esse número aqui precisa obrigatoriamente ser lido como 8 milímetros. Mili do prefixo e depois a unidade. A ordem sempre vai ser uma ordem fixa, ela nunca vai mudar. Bom, pessoal, bons estudos para vocês.